O primeiro passo para você investir no exterior e receber dividendos em dólar é abrir conta em uma corretora de valores internacional. E por isso eu decidi trazer esse vídeo para falar para vocês qual é a melhor corretora de valores para investir nos Estados Unidos e no mundo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje a gente vai fazer um comparativo entre algumas corretoras de valores que eu, Mari, considero interessantes para quem quer investir no exterior de forma prática, tá? Então vou escolher aquelas que têm mais praticidade e que eu acho mais fácil para o investidor que está começando, que são a Nomad e a Avenue. Mari, mas e a Stake? E a antiga pós-falho, que agora virou a Spotify, sei lá como que fala o nome, porque ainda tá todo mundo meio confuso com a tradução aí. Você não vai falar delas? Não, gente. E eu vou dar os motivos aqui do porquê que eu não vou falar de cada uma delas. A Stake, ela é uma corretora super interessante, acho legal sim, porém, ela não te dá tanto suporte ainda, tá? Isso pode mudar quando você estiver vendo esse vídeo, mas ainda ela não dá um suporte tão interessante para o investidor brasileiro que não sabe falar inglês. Por exemplo, eu, Mari, sempre estudei espanhol. Então, eu chegar aqui e querer achar que eu vou entender inglês nessa corretora, eu não vou entender. E aí, na hora que você vai declarar, que ela vai te dar os informes ali, se ela der detalhadozinho, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade de entender. E no caso da Sprout, que é a corretora aí que comprou a pós-falho, que a pós-falho era super interessante, que eu até achava melhor um pouquinho que essas duas que eu ia falar hoje, mas o que aconteceu? Ela teve algumas mudanças e nessas mudanças faltam muitas informações no próprio site da corretora. Então, quando falta informação, quando você fica meio confuso ali, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar opções melhores. Então, por que eu vou falar só da Nomad e da Avenue? Porque as duas te dão apoio aí na hora que você precisa de um suporte e dão documentos auxiliares para você declarar. Então, diferente das corretoras de valores aqui do Brasil, que não vão te dar relatório de venda, só vão te dar informe de rendimento ali do que você comprou e do que você recebeu, se você vendeu ou não, elas não vão te dar preço médio, não vão te dar nada. Aqui, essas corretoras te dão tudo pronto. E independente de qual corretora você estiver abrindo a sua conta ali para investir no exterior, você vai precisar de alguns documentos que são padrões. Você já sabe os documentos que são padrão aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem algumas que tem uns poréns aí. Por exemplo, tem corretoras que você só consegue abrir conta para investir lá fora com passaporte. Se você não tem passaporte, você não consegue abrir conta. No caso dessas duas aqui que eu vou mostrar para vocês, já tem esse diferencial que não precisa. Você vai sim precisar de comprovante de endereço, de documento de identificação, que seria CNH ou a própria identidade mesmo. Você vai precisar ser maior de 18 anos, porque aqui não possibilita você abrir conta sendo menor de 18. Você vai precisar ter cidadania brasileira e ter um telefone para eles te enviarem um código ali para saber se é você mesmo. Os processos de segurança normais que a gente já está acostumado aqui no Brasil, mas essas duas te possibilitam não ter que ter aí um passaporte ou documentos mais robustos, que nem todo mundo tem. Então vamos lá. Qual que é a principal diferença entre essas duas corretoras, a Nomad e a Avenue? O que acontece? A Nomad, o principal dela ali, o objetivo, era ser uma conta digital. Então, para você fazer transferências internacionais, para você conseguir investir, mas o foco dela sempre foi ser uma conta digital. E depois ela foi caminhando ali para oferecer produtos e investimentos dentro dessa conta. Já a Avenue, ela fez um pouquinho diferente, ela focou em ser uma corretora ali e atualmente você consegue ter uma conta digital e até cartões ali dentro dela. Então, hoje, tem alguma diferença? Na prática vão funcionar basicamente da mesma forma. E aqui é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Você quer investir no exterior? Quero. Então esteja ciente que você é investidor pessoa física e investiu mais de 60 mil lá fora. Se você morrer, Deus o livre isso acontecer, tá? Mas se você morrer, as pessoas na hora de fazer o inventário ali vão ter que pagar de imposto de 18 a 40% de tudo aquilo ali que você teve, independente se você teve lucro ou prejuízo.
só para trazer isso daqui para eles vai ter esse imposto de até 40%. Por isso que eu falo para vocês, quer investir no exterior? É uma opção legal? É uma opção legal, mas analise porque tem pontos negativos também. Aqui no Brasil já funciona um pouco diferente, porque vai tudo para inventário, você consegue com maior facilidade resolver tudo ali. Tem investimentos no exterior? Já tem esse ponto aí de atenção. Então, beleza, vamos dar uma olhadinha dentro dos sites dessas corretoras. Aqui, dentro da Nomad, quando a gente vem aqui em produtos, a gente vê que ela tem a opção de conta global. Então, a opção que ela te dá aqui é para você fazer transferências internacionais. Para você que gosta de fazer várias viagens, é uma ótima opção. Tem aqui cartão internacional, transferências, câmbio, que normalmente, pelo que eu dei uma olhada aqui, costuma ser um dos mais baratos. Tem a questão de investimentos. E aí, quando a gente vai para a área aqui de investimentos, ela já dá uma das primeiras coisas aqui para a gente extremamente interessantes. Construa um patrimônio no exterior em uma conta assegurada em até 500 mil dólares, tá? Pelo SIPC. O que significa isso aqui? Esse CIPC, sei lá como que a gente poderia colocar isso daqui. Mas o que seria isso aqui? Equivalente ali ao nosso FGC. Quando a gente coloca o nosso dinheiro, por exemplo, numa conta poupança da vida, o nosso dinheiro tá ali protegido pelo FGC. Quando a gente investe num CDB, a gente tem ali a proteção do FGC. O que seria esse FGC? Se o banco que está te emprestando dinheiro quebrar, você tem ali de volta até 250 mil. Então, se você investiu 250 mil ali, você vai receber esse dinheiro de volta. E nesse caso aqui, esse SIPC, ele te dá essa mesma garantia aqui em até 500 mil dólares. Então, ela já está falando que ela te dá essa opção aqui, está falando que você pode investir em ações, ETFs, REITs, e aí tá falando tudo aqui que ela tem para te oferecer. E aqui também ela mostra o que você pode fazer, se você é mais conservador, moderado, arrojado, tem várias opções aqui também para orientar. Mostra a questão do câmbio reduzido, ou seja, as taxas de IOF ali que são cobradas de todo investidor são menores do que na maioria das vezes. Isso aqui pode chegar acima de 1%, tá? Em bancões, por exemplo, se você for fazer uma transferência internacional, pode ser cobrado de você mais de 6% sobre o valor que você está enviando lá para fora ou trazendo aqui para o Brasil. Então, ela tem essa questão também. E aqui, ó, facilidade na declaração de imposto de renda. Receba relatórios completos para você declarar. Isso daqui, para o investidor que está começando, é muito importante. Então, se a gente não focar nisso daqui, pode ser que a gente tenha problemas, principalmente quem está começando, não sabe direito o que precisa na hora de declarar, e então isso é muito importante. E outras coisinhas aqui, tem perguntas frequentes que a gente pode dar uma olhadinha. E aqui, se a gente quiser saber mais de câmbio, dos investimentos, tem como. Vamos dar uma olhadinha na Avenue agora? Ó, a gente tem aqui a área de investimentos, a gente pode ver a questão de renda fixa, de fundos, de bolsa, saber como que funciona, os custos, as ferramentas que ela tem também. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos custos. A gente viu ali também, ela tem aqui planos. Isso aqui já começa um pontozinho aqui de atenção. Toda vez que uma corretora tem um plano pago e um plano gratuito, pode ser que ela não fique faltando alguma coisinha ali para ser uma boa corretora. Mas vamos lá. Aqui ela dá ordens limitadas, ou seja, você não vai poder investir o quanto você quiser. Se quiser colocar 10 ordens no dia, você vai poder? Não, é limitado. Então a gente tem aqui algumas coisinhas, transações fracionadas, que nos Estados Unidos, ao invés de você comprar ou de uma em uma ação, ou de 100 em 100 ações, que a gente chama de lotes ou fracionado aqui no Brasil, lá você compra um percentual de uma ação, percentual de um REIT e um percentual de um ETF. Como assim? Lá tem ações que custam 15 mil dólares. Então, ao invés de você comprar uma única ação, que às vezes é difícil ali, você compra um percentual daquela ação. Então, você compra ali 0,001% daquela ação. Parte boa, ó, atendimento no seu idioma. Tanto independente do plano aqui que você escolher, você vai conseguir ter atendimento. Então, na hora de você declarar, isso aqui facilita demais. Então, apesar de ter esses dois tipos de plano aqui, tudo que ela oferece de essencial aqui tá nos dois tipos de plano. Então, você não precisa ter esse receio inicial. Tipo, não, vou ter que pagar um plano para ter as ferramentas necessárias ali para eu investir. Então, não tem essa necessidade. E aqui ela traz, ó, corretagens, comissão, como que é cobrado, os custos. Mas isso daqui eu vou mostrar para vocês bem passo a passo. Então, vamos lá.
Para tornar todas essas questõezinhas mais dinâmicas, eu fiz uma tabelinha aqui de coisas que a gente tem que olhar para saber se uma corretora é melhor ou pior que outra. Então vamos lá. Para uma corretora ser interessante, ela tem que ser aprovada pelo SEC, que é basicamente como se fosse a CVM aqui do Brasil. Se ela não for aprovada por isso daqui, não invista, porque você pode perder o seu dinheiro e essa corretora não é fiscalizada, não é reconhecida lá fora, tá? Então, se você quer analisar outras corretoras, beleza, mas dá uma olhada nisso daqui. Outra coisa, ela precisa ser regulada pelo FINRA. E aí, o que a gente olha aqui? Tem muitas que não são. Então, se ela não é regulada, se ela não é aprovada pelo SEC, você foge dessa corretora porque provavelmente é alguma coisa aí fora do normal, tá? E protegida pelo FDIC, né? Que é esse FDIC aqui, e o SIPC. Quando a gente olhou aqui na Nomad, a gente viu que ela é protegida por esse SIPC. Quando a gente vai aqui na Avenue, ela é protegida pelo FDIC. O que significa isso daqui? É justamente a questão lá muito próxima ao nosso FGC. Então, se você deixar o seu dinheiro na conta de uma corretora aqui do Brasil, ele não tem proteção. Se a corretora quebrar, você continua com seus investimentos, tá? Porque ele é registrado lá na nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil, mas o dinheiro que estava na corretora não tem proteção. Lá nos Estados Unidos, quando tem essa proteção aqui, ou o FDIC ou esse SIPC, tem a proteção como se fosse uma conta poupança aqui no Brasil. E aqui entra a primeiríssima coisa que a gente vai ter que pegar no pezinho de vocês aí que quer já começar investindo que seja R$50 lá fora. O mínimo para você investir, e eu tô falando dessas corretoras aqui, mas a maioria tem esse mínimo muito próximo, tá? O mínimo para você investir na Avenue são R$200. O mínimo para você investir na Nomad são R$500. Se você quer investir menos que isso, você não vai conseguir fazer os seus investimentos lá fora. Por quê? Porque isso daqui é o mínimo que ela aceita para você transferir para a corretora, para ela transformar em dólar, para você conseguir fazer os investimentos lá fora. Aí eu vejo um monte de videozinho no TikTok, no Instagram, inclusive se vocês não me seguem, me segue lá. Mas aí eu fico vendo os vídeos e falando assim, se eu tivesse R$200, eu colocaria R$25 ou R$50 lá fora. Não colocaria não, meu amigo, porque o mínimo para você investir é R$200, é R$500. Não dá para você investir com pouco dinheiro lá fora. Eu já falei isso aqui, teve um monte de gente que ficou bravo comigo, mas é um ponto sim de atenção. E junto com isso daqui, ó, nós estamos aqui no mínimo para investir. Então, o mínimo para investir aqui na Nomad, ó, R$500. Então, isso aqui é ainda maior do que na Avenue. E olha, aqui também um ponto interessante. Taxa de inatividade. Aqui no Brasil, se você investir no mês seguinte, se você não quiser investir, não vai acontecer nada. Na Avenue, se você ficar 3 meses sem investir, a partir do 4º mês vai ser cobrado de você 50 centavos de dólar todo mês, porque você não está investindo. Então, isso aqui a gente fala, 50 centavos. Meu amigo, joga isso aqui para dólar, já dá um dinheirinho para você comprar pelo menos uma ação aqui no Brasil. A Nomad não tem essa taxa, então é uma vantagem aqui da Nomad, tá? Só que isso aqui já é um ponto de atenção, porque se você não consegue investir todo mês, se você quer fazer os seus investimentos divididos, esse mês eu quero investir só aqui no Brasil porque eu vi oportunidades, mês que vem eu quero investir só lá fora porque eu tô vendo que tem oportunidade legal lá. Então, isso aqui já é um ponto que te trava. Se você ficar mais de 3 meses, por exemplo, digamos que você pegou seu 13º, você quer investir ele lá fora, mas aí no decorrer do ano você tá preferindo investir aqui no Brasil. Já vai ser um ponto de atenção para você, e ficar pagando taxas de inatividade, taxas de corretagem sem que você esteja investindo, acaba você saindo no prejuízo. E aí, beleza. Abertura de conta, tem taxa? Não tem. Para nenhuma das duas, a maioria das corretoras não cobra, tanto no Brasil quanto lá fora. Dificilmente você vai ouvir falando, corretora X cobra taxa para abrir conta. Normalmente elas te dão até alguns benefícios para você abrir conta, tá? Mas taxa de abertura, eu sinceramente tem tempos que eu não vejo. Taxa de IOF, que é imposto que você é cobrado ali sobre toda operação financeira que você fizer. Então, se você fez uma transferência lá para os Estados Unidos, vai ser cobrado de você o IOF.
E como eu falei para vocês no começo, a maioria dos bancões vão cobrar em mais de 6%. Aqui nas duas corretoras estão cobrando o mínimo, que é 0,38, tá? Então isso daqui é super positivo, mas toda vez que você enviar dinheiro lá para fora, vai ser cobrado de você. E nessa transferência que você faz aqui do Brasil para essas corretoras, já tem também o spread, ou mais conhecido como taxa de câmbio. O que significa isso aqui? Toda vez que você enviar dinheiro, a corretora vai te cobrar esse spread. Na Nomad vai ser de 2% sobre o valor que você está enviando. Na Avenue vai ser de 1,75 a 2,5. Por quê? Porque ela tem um sisteminha onde você envia o dinheiro e você pode escolher. Olha, se ele for virar dólar hoje, vai ser cobrado, dependendo do valor, até 2,5%. Mas se você quiser deixar para amanhã, a gente te cobra mais barato. E chegamos à nossa tão famosa taxa de corretagem. Sim, lá fora tem muitas corretoras pagando taxa de corretagem. É difícil você encontrar corretoras que não te cobram taxa de corretagens. Aqui no Brasil é difícil achar aquelas que cobram, né? A maioria não cobra. Lá fora já é um pouquinho diferente. Porém, a Nomad tem aí taxa de corretagem zero, então é um ponto positivo. E a Avenue, antigamente, tinha 10 taxas de corretagem aí que seriam gratuitas. Então, você poderia aí fazer 10 ordens de compras ou vendas que não iria ser cobrado nada de vocês. Agora, você só tem 3 ordens grátis. Mário, o que é ordem? Toda vez que você coloca comprar 10 ações de, sei lá, Google, é uma ordem que você coloca. Aí vender, sei lá, 30 ações de Tesla é outra ordem. Então, você pode fazer até 3 atualmente, tá? Antigamente era 10, agora já reduziu para 3. Passou disso daqui, vai ser cobrado de $2,5 a $7,5. Então, você pega R$7 e multiplica por 5. A cada ordem, você vai pagar aí mais de R$35. Então, quer investir lá fora? É uma opção boa? É uma opção maravilhosa. Mas esteja ciente disso daqui. A Avenue é maravilhosa, o suporte te dá muita estabilidade na hora de você declarar, na hora de você tirar dúvidas. Sim, mas isso daqui pesa também no nosso bolso. Essa questão de taxa de inatividade também pesa no nosso bolso. Vamos colocar aqui pontinhos de alerta e pontinhos positivos, igual a gente faz com as nossas análises aqui. E a gente tem aqui a entrega de cartões. Para mim não faz muito sentido, porque eu já uso outras ferramentas, mas se você está abrindo conta na Nomad, por exemplo, que ela te dá a possibilidade de você fazer transferências para vários e vários países, tanto para você enviar quanto para você receber com taxas minúsculas. Então, para você ter esse cartão internacional aí, talvez faça total diferença. Então, o que acontece? Para que o cartão chegue no teu endereço, ela cobra aqui $20, tá? Então, se a gente multiplicar isso aqui, daria mais ou menos R$100. Na Avenue, basicamente $35, R$34,90. Então, é um valorzinho salgado para as duas, demais. Mas tem aí esses benefícios. E uma das coisas também que eu acho mais importante, que eu até comentei já com vocês, suporte em português. As duas dão esse suporte. Eu, Mari, vou fazer o quê? Para nossa carteira aqui do canal, eu vou abrir conta na Nomad e vou mostrar para vocês. Se em algum momento eu olhar e falar, não tá tão legal, porque a Nomad eu nunca abri conta nela. Se em algum momento eu falar não tá legal, eu venho aqui e conto para vocês. Porque a Avenue tem essa questão aqui de taxa de inatividade. E isso daqui pega um pouquinho para dentro dos objetivos que eu estou trazendo para nossa carteira, que é justamente ir investindo aos poucos, mostrando uma carteira real para quem quer investir com pouco dinheiro. Então, essa taxa aqui pega sim, porque a gente vai acabar passando muitos meses sem investir ele lá fora e só mantendo nossos aportes. Então, como a gente está começando com pouco, não faz sentido a gente pagar taxa de corretagem nem taxa de inatividade. Porém, por conta disso, a gente tem essa questão do mínimo para investir, que são R$500, para transformar em dólar. E eu já tinha falado para vocês em outros vídeos que se você tem menos de R$500 por mês para investir lá fora, não investe. Espera mais um pouquinho, não é nenhuma recomendação, mas é por conta justamente disso daqui. Porque às vezes você está investindo somente R$500 por mês. E aí chega um mês que você vai ter que enviar todo esse valor
para conseguir investir lá fora, porque senão você não vai conseguir. Então esse é um dos pontos aí. Acho que não faz sentido, se você tem menos de 100 mil reais aqui investidos no Brasil, não faz sentido você investir lá fora. Mari, eu moro em outro país e quero investir. Ganhe em dólar, ganhe em euro, aí é outra situação, é outro ponto aqui. Mas se você é do Brasil e tá querendo investir lá fora, esteja ciente desses pontos de atenção que eu mostrei aqui para vocês. Se vocês quiserem, vou fazer um vídeo mostrando passo a passo para abrir conta na Nômade. Não tô sendo patrocinada nem nada, tá? Mas se vocês quiserem, posso mostrar aqui para vocês e ir mostrando também os pontos positivos e negativos da corretora. Mas só se vocês quiserem, senão a gente parte para outros assuntos aí que tem muita coisa pra gente falar esse mês. Lembra que eu também falei para vocês sobre a questão da transferência de custódia, que aqui no Brasil a gente consegue transferir de uma corretora para outra sem pagar nada. Lá nos Estados Unidos, nessas corretoras internacionais, não funciona assim. E elas podem te cobrar mais de 100 dólares para transferir cada ativo da tua carteira, tá? Então, se você quer investir, pesquisa muito bem as suas corretoras, porque depois não dá para ficar transferindo de uma forma tão facilitada assim, tá? Isso daí pesa sim no bolso do pequeno investidor. E tem também essa questão de, se você quiser usar como conta internacional, vai ter umas taxazinhas de retirada e de depósito de dinheiro. Então, que são diferentes aí das taxas de investimento que eles mostram bonitinho no site. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, combinado? Então eu te espero no próximo vídeo aqui do canal e tchau!